Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos passar aqui mais um fundo da Sparta hoje, relatório do CDI 11, acabou de sair o relatório. Vamos conversar um pouquinho também sobre a emissão. Então, beleza? Relatório de janeiro mais emissão. Vou fechar a tela aqui e a gente vai aos pontos centrais do vídeo aqui. Vamos começar falando um pouco aqui do nosso balanço, que a gente sempre faz o balanço aqui do fundo aqui, como é que foi a parte de geração, pagamento e constituição de reservas, né? Então, eu fiz esse fluxo aqui para ficar mais visual aqui. Então, o fundo tinha R$ 4,67 de reservas. Ele gerou no mês o equivalente aí a 1,57, geração bastante boa, né? 17,5% de geração no mês. Foi um mês ótimo. Desse dinheiro aqui, 1,57, ele pagou 1,22, que é equivalente a 3,6% de dividend yield anualizado, né? E os 35 centavos restantes ele colocou aqui no cofrinho de reservas, que hoje está aí com R$ 5,00 basicamente nas reservas. Dividend yield anualizado do fundo, 16,9% nos últimos 12 meses, né? Carrego da carteira, CDI mais 1,7, lembrando que esse fundo aqui é a hedge total de carteira para CDI, ok? Então, movimentações do mês aqui, né? A gente vai falar aqui sobre emissão, também esses fatos aqui a gente vai falar no vídeo aqui. Mais um fato relevante que ele contratou também formador de mercado, isso tende a melhorar ainda mais a liquidez do fundo. Então, esses são os fatos gerais que temos aqui. Relativo à carteira, né? Como é que ficou? Marquei em verde as novas aquisições, em amarelo a gente tem reduções de posição. Então, o fundo continuou fazendo uma gestão ativa interessante aqui, né? E o que ele comprou? Ele comprou aqui o metrô do Rio de Janeiro, aumentou, na verdade, a exposição, né? Já tinha, né? Com spread de crédito aí de 2,2, o rating AA-, bastante interessante. Comprou aqui nas verdes também. Comprou nessa parte de rodovias, a BR-163 aqui, via Brasil, né, com spread de 2,8. Comprou essa debênture Parintins, né, a gente viu que o Juro também comprou essa debênture aqui, spread 1,1, transmissão de energia, né, mais um saneamento aqui, né, CAGES spread 1,5, e aqui na última página, mais um pouquinho de Enalta, que aumentou a exposição nessa debênture de spread 4,6, e ele se desfez parcialmente de outras posições, a maioria delas logística, né? A gente teve a VIX aqui, a Hidrovias do Brasil também, logística, e Telecom, a TIM. Então ele baixou um pouquinho a posição em logística e Telecom e aumentou nesses demais setores aqui mostrados. Então, isso é o que nos fala o relatório, né? E no balanço global de tudo isso, na verdade, o spread teve uma leve redução, mantendo a mesma duration, né? Mas, logicamente, o fundo deve estar analisando não somente questão de spread, mas realmente potencial nessas debêntures ao qual ele fez a alocação, potencial de valorização e crescimento, né? Então, entendemos que o fundo, ele sempre faz essa gestão bastante estratégica, né? E aí ele busca sempre fazer ganho de capital com as debêntures, né? Bom, o que a gente tem relativo a setorial aqui? Janeiro, né? A gente tem aqui constituído basicamente o fundo com 9% de caixa ainda, mas ele tem 20% de geração, 16% saneamento, 9% logística, 9% rodovias, 8% telecom e o demais distribuído em demais setores aqui, sem grandes modificações em relação aos últimos meses, na parte setorial dele. Com relação a ratings, esse fundo é sempre muito bom de ratings, está entre os melhores, né? Então, se a gente fizer as contas aqui, né, mais de 90% realmente acima de AA-, né? Então, um rating bastante bom, não temos muitos comentários a fazer por aqui. Então, tendo visto geral, tendo visto a carteira, vamos falar um pouco de rendimento por final da emissão. Para entrar nessa parte de rendimento aqui, né, a gente viu aqui o último pagamento do fundo, R$ 1,22, a gente viu o anualizado, os últimos 12 meses, 16,9, e aqui a gente tem o balanço do fundo, a DRE simplificada dele, né, regime de competência. Então, o que o fundo nos fala nessa DRE aqui? Eu vou explicar com a tabelinha, depois a gente desce no gráfico, tá? Então, o fundo teve um rendimento de 1,5%, impactado positivamente pela componente crédito. Então, veja que bacana. Na verdade, o CDI do mês contribuiu com R$ 1,00, né? Como esse fundo é redeado totalmente pelo CDI, essa é a linha de base dele, vai ser sempre o CDI. E acima do CDI, ele acrescentou as componentes gestão ativa, basicamente, carrego de crédito e marcação de crédito. Esses dois somados, né, deram 0,6. Quando você tira a taxa de administração, vai para 1,5% de retorno no mês. Desde o início do fundo, 21,4%, né, aquele retorno excepcional. A gente já falou várias vezes no canal com associações aí ao início do fundo, aquele evento Americanas, evento Light, no qual esse fundo aqui surfou muito bem essa onda de compressão de spread, tá? Então, colocando na base aqui, então, no regime desde o início do fundo, a gente vê que o componente CDI
foi 11,1, né, o RED que ele tem para CDI, mas ele acrescenta isso realmente a parte de gestão ativa, carrego de crédito e marcação. Com isso, o fundo acabou entregando aí praticamente quase 20%, né? Então, taxas bastante interessantes, mas a gente sabe que isso teve muito a ver com aquela fase inicial, onde o fundo se aproveitou de uma distorção de mercado para agregar valor para os cotistas, né? Então, logicamente, ninguém espera 177% CDI. Isso foi um evento muito pontual, mas o fundo, na presente situação, ele tem pago aí um equivalente a 120% CDI. A gente sabe que CDI está com tendência a cair, né? Então, se o fundo manter esse nível de distribuição, o percentual sobre o CDI aumenta, né? Mas temos que acompanhar, né, para ver realmente qual vai ser o nível de recorrência do fundo daqui para adiante. O que a gente viu, sim, que acabamos de ver nesse balanço aqui, é que o fundo realmente teve um patamar de geração maior do que a entrega. Então, isso é um bom sinal. O fundo constituiu aí reservas, né? Isso acaba dando bastante flexibilidade para o fundo atravessar momentos um pouquinho mais complexos mais à frente. Mas, em suma, o fundo continua fazendo entregas bastante interessantes em se tratar de geração. Então, vimos geral, vimos a carteira, vimos o rendimento. Agora vamos a uma visão rápida aqui sobre a quarta emissão. Quarta emissão desse fundo, ponto central, emissão para investidores gerais, né, mas vai ter lá a fase prioritária para os cotistas, né, então a fase preferencial, e depois, né, vai ter a fase para investidor geral. Bom, no geral de tudo aqui, a gente vai fazer uma leitura bastante rápida aqui, mas a emissão está bastante pró-cotista, né? A taxa bem interessante. O fundo dividiu, quebrou a taxa praticamente em dois aqui, 1,40 para o cotista e o restante o fundo vai pagar. Então, ocorre que o valor do preço da emissão, o valor unitário das cotas, é o valor patrimonial, basicamente da data equivalente, R$ 105,01. E aí, com a taxa de subscrição, vai ficar em 106,41. Bastante interessante, né? Bastante pró-cotista, como a gente falou aqui. Valor mínimo do investimento, uma cota, né? E aqui a gente tem as datas, né, galera? Então, foi publicado no dia 1º de fevereiro. A data base para direito e preferência foi dia 6, quem tinha cotas dia 6, né? Então, já tem esse direito à preferência. O exercício desse direito à preferência, de 9 a 21 de fevereiro, e dali para diante as demais etapas, né? Então, basicamente, passando aqui de forma bastante simplificada para todos nós aqui. Valor que ele quer captar na emissão, quase 200 milhões que ele quer captar com upside de 25%, né? Podendo ir a 250 milhões. Vocês viram que o fundo hoje, né, tem um patrimonial aí inferior a 200 milhões, ou seja, estamos falando de praticamente dobrar de tamanho nesse fundo aqui. Bastante interessante, né, um fundo com um potencial como esse, que já tem 74 debêntures, ter um crescimento com mais 26 ativos aqui, né, vai ficar muito legal, pessoal. Vai bater 100 ativos aqui. E o fundo, vocês veem o trabalho de gestão ativa que é feito desse fundo aqui, então imagina só com 100 debêntures, né, o quanto o fundo vai poder aproveitar isso aí e capturar ganho para o cotista. Bom, aqui está o pipeline, né, onde eles pretendem investir aqui o spread das debêntures, enfim, com uma média aqui de spread de 2,5%, né, até basicamente acima da média do que o fundo tem hoje, né, que é 1,7%. Às vezes ele chega a 1,9%, às vezes a 2%, né? Mas basicamente ele está pretendendo melhorar o carrego do fundo com essa emissão, ou seja, é uma emissão bastante positiva em todos os aspectos do pipeline, o volume que dobra de tamanho, a melhora do carrego do fundo pelo bom spread de 2,5%, apenas uma cota, né? O mínimo de uma cota, todo mundo vai poder participar, né? Então, na fase de preferência aqui, ao valor de 105,01, mas o preço da subscrição vai ir para 106,41. As datas estão aqui na tela. Então, uma passagem rápida, né? Só para relembrar que essa é realmente essa emissão que o fundo está fazendo. Então, visão geral, né? O fundo continua bastante bacana o trabalho que a Sparta vem fazendo, né? Esse fundo é um fundo mais diversificado hoje, praticamente, quando se trata de infraestrutura, né, o juro está ao mesmo nível dele, ele tem R$5 aí de reservas por cota, vocês viram que gerou um nível interessante nesse mês, e aumentou um pouco as reservas, trabalha com hedge total de CDI, o que dá uma previsibilidade maior em níveis de estabilidade de pagamento, e o fundo tem pago, né, um pouco até a menos do que tem gerado e tem apropriado o residual aqui em reservas também, mas ele tem um potencial de carrego bastante interessante. Não somente carrego, mas a gestão ativa. Não é à toa que o fundo nos últimos 12 meses, né, ele conseguiu esse patamar aqui de 16,9% dividend yield nos últimos 12 meses. Então,
Isso foi muito trabalho de gestão ativa do fundo, não é apenas carrego. Na área de membros, a gente faz um estudo bem dedicado sobre a parte de carrego e dividend yield potencial baseado nos cálculos aí do fundo. Então a gente passa todos os fundos do ranking aqui, fazendo cálculo de capacidade potencial de pagamento, agregando os valores de gestão ativa ao final de tudo, para ter uma visibilidade, né, de para onde cada fundo pode ir. Beleza? Então um grande abraço para todos vocês. Pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Ficamos por aqui. Até o próximo. Fiquem com Deus.